acompanha mais de perto o mercado de assessoria de investimentos, com certeza viu nesses últimos dias uma mensagem, uma carta aberta da assessora Mariana Moraes para o Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos. E nessa carta ela tece duras críticas ao próprio modelo da XP, que é o escritório Blue 3 Investimentos, o escritório de assessoria de investimentos que ela trabalha. Eu queria bater um papo e passar algumas opiniões, fazer alguns comentários com vocês sobre a carta dela e tentar debater alguns pontos que eu achei fundamental, outros eu achei bem preocupantes na mensagem que ela passa aos demais assessores de investimento. Eu li essa mensagem através do LinkedIn. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo também viu através do LinkedIn, mas eu acho que está público para todo mundo. Se você pesquisar lá no LinkedIn Mariana Moraes, provavelmente você vai achar essa carta aberta ao Benchimol que ela escreveu. Então, começando aqui a ler, não vou ler a carta toda na íntegra, porque foi uma carta bem extensa, né? Deve ter uns 3 ou 4 páginas, se você estivesse falando um documento aqui de Word, mas ela começa falando o seguinte: caro Guilherme Benchimol, claro, você ainda não me conhece, mas após muitos dias refletindo sobre as suas palavras, resolvi te escrever. E ela começa a contar o dia a dia dela na Blue 3 Investimentos, começa a falar de alguns relatos de assédio moral, de homofobia e de várias questões particulares que ela se diz sofrer na empresa que ela trabalhava. Com relação a esses aspectos especificamente, eu não vou tecer nenhum comentário, até porque só cabe a quem viveu essa situação. Óbvio que é inadmissível qualquer situação, seja um assédio moral, referente à sua sexualidade, cor da pele, o que for, não é pauta desse vídeo aqui nesse momento. Ela acusa a sua head, né, a pessoa ali que cuida, que tem sobre gestão, alguns assessores de investimento, de algumas coisas bem duras, mas esse não é o motivo do nosso vídeo. O que eu queria trazer aqui são alguns comentários com relação à assessoria de investimentos especificamente. E ela começa depois, no final desse primeiro parágrafo, a falar que leu o livro do Benchimol, que é fã da história dele, mas começa a tirar algumas conclusões a respeito do modelo da XP. E ela fala lá: e talvez o meu olhar e relato de assessora te ajude a entender que o barco que vem balançando pode afundar. Não consiste pela crise do mercado ou nos números que não estão suprindo as expectativas, mas pode estar diretamente ligado às pessoas que fazem os seus números acontecerem. Então ela, no comentário dela, tende, né, a gente concluir aqui que o resultado da XP não está só relacionado com os números ou com o mercado, mas que esses números fracos são um reflexo do tratamento da empresa com relação às pessoas. E aqui eu acho que vale o primeiro ponto. Obviamente que a gente tem que conversar sobre um ambiente de trabalho, a exposição que você está. Você precisa estar num ambiente de performance, e eu acho que esse ambiente de performance ele tem que ser mesclado com metas que sejam desafiadoras para você e que seja um ambiente de um leve desconforto. Eu não acho que você, no pleno conforto, na plena calmaria, você consegue produzir. Imagine um time de futebol, um time de vôlei. Imagine o Bernardinho quando era técnico da equipe de vôlei. Ele precisava trazer um ambiente de certo desconforto para cutucar a equipe e levar ela a um desempenho melhor. Eu acredito nesse ambiente um pouco mais desconfortável, com metas mais ambiciosas, para que a gente consiga avançar. É claro que isso não pode ultrapassar o limite do que é saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. Longas jornadas, extenuantes jornadas de trabalho, claro que vão trazer um desempenho o contrário do que se espera. Mas ela começa a fazer críticas sobre o modelo, não sei se aqui especificamente da XP, mas principalmente da Blue 3 Investimentos com relação ao tratamento com as pessoas. E aí, no final do segundo parágrafo, ela fala: peraí, como alguém que é autônomo pode ser demitido? Como alguém que é autônomo é demitido? E ela começa a contar o que aconteceu. E essa surpresa dela com relação à demissão, eu já vivi na prática de outros assessores que se surpreenderam quando foram desligados de um escritório. Muitos assessores entram no escritório de investimentos ali com uma participação pequena de sociedade, então ele é sócio, ele pertence ao quadro societário, mas com uma fração ínfima do quadro societário da empresa, que é composto pelos acionistas
feitas pelos sócios majoritários, os sócios que tomam ali as decisões pelo escritório. Esse assessor minoritário, ele é colocado ali no quadro social. De fato, ele perdia ali os direitos trabalhistas. Aliás, ele não tinha os direitos trabalhistas porque não era um CLT. Mudou, né, essa realidade. Agora o assessor vai poder ser contratado por CLT. Não ia ter um 13º, não ia ter férias, não ia ter nada disso. E ele tinha um poder decisório ínfimo dentro da empresa. E claro que ele podia ser demitido. É óbvio que você pode tirar um assessor do quadro societário de acordo com algumas regras que o próprio contrato deve estabelecer. Se você estiver performando abaixo do esperado, ou se você não estiver entregando outros resultados que façam parte ali do teu critério de avaliação, deve sim existir uma possibilidade de você ser demitida. Ela, no decorrer da carta, ela comenta que acha que os critérios que foram utilizados com ela foram mais pessoais do que em termos de número, e novamente eu não vou entrar nesse mérito, mas eu queria reforçar, frisar aqui, eu acredito sim que é possível você ser demitido de um escritório. Não é porque você entrou no escritório de assessoria que agora tá tudo bem, não vou ser demitido mais nunca. Não é bem assim. Logo depois, eu acho que ali pelo 4º parágrafo, ela fala que vivi uma realidade de trabalho totalmente oposta ao que me foi proposto. Isso aí já é preocupante, né? Que se você prometer um negócio para uma pessoa, é óbvio que você espera que aquela pessoa que está mudando de vida, largando às vezes um banco, mudando a carreira dela, mudando de cidade, é claro que ela espera que seja minimamente parecido com o que foi proposto a ela. O agente autônomo se perde e dá lugar à exigência de horários, presença nas inúmeras reuniões de alinhamento para entrega dos números, inclusive aos sábados. O home office era um motivo para deixar a chefe de nariz torto. E aí vamos lá, eu não sei como é que era o ambiente dela de trabalho que foi proposto a ela, mas exigência de horários, reuniões e reuniões de entrega de números, isso faz parte da rotina do assessor de investimento. Você que vira assessor de investimentos, você não pode confundir uma liberdade, flexibilidade com a inexistência de regras ou a ausência completa de regras do dia a dia. Se você não participa de uma reunião com a corretora que você trabalha, seja ela XP, BTG, qualquer que seja, se você não participa das reuniões internas da empresa, não tem minimamente um compromisso com os horários, possivelmente você não vai performar como se espera. Pode até ser que em alguns casos você seja um cara completamente fora da caixinha e tal, e consiga performar sem fazer parte ali daquele conjunto de regras normais de um trabalho como outro qualquer. Mas veja, não é porque você é autônomo, que você faz parte de um quadro societário, que simplesmente você vai se desvencilhar de toda e qualquer regra. Eu acho que o trabalho de um assessor de investimento, ele é duro demais. O cara tem que realmente matar um leão por dia. E nisso, o compromisso com os horários e com essa disciplina das regras é o que vai pavimentar o caminho para que seja mais fácil você chegar no teu destino. Não adianta, se você se perder ali no teu pipeline, nas tuas atividades diárias, não tiver compromisso com as coisas básicas que você precisa cumprir, e eu não estou dizendo que ela não tinha compromisso, tá? Eu só estou frisando aqui na confusão que as pessoas fazem entre liberdade, autonomia e flexibilidade, que eu acho que são grandes vantagens da profissão do assessor de investimentos, com a ausência de regras. As regras, elas existem, os cumprimentos de horários, eles têm que existir, as reuniões, elas precisam existir, precisa existir um alinhamento estratégico entre corretora, entre escritório de agente autônomo e entre os assessores que fazem parte. Poxa, não dá, na minha visão, para ser de uma outra forma. E aí ela continua, cita alguns nomes de algumas pessoas, inclusive e tal, e aí eu queria passar um pouquinho mais para baixo da carta, onde ela fala o seguinte, sobre meritocracia. Ela diz, meritocracia se torna lenda. Novamente, ela está citando aqui que existem alguns queridinhos, entre aspas, pelo escritório, que pareciam ser beneficiados, enquanto ela não foi. Também não vou entrar nesse mérito, mas eu queria tocar no ponto aqui da meritocracia. Eu acho que a nossa profissão, ela é uma das mais meritocráticas que a gente pode ter, porque a sua remuneração, ela vai vir realmente devido ao seu resultado. E aí, novamente, muita gente confunde as coisas. Você fala, pô, fulano de tal é extremamente técnico, o cara é um CFA, entende tudo de mercado, trabalhou 20 anos no fundo, e ele performa menos do que um cara que nunca trabalhou no mercado financeiro, fez ali a prova de Ancor, entrou num quadro societário de um escritório, mas tem um excelente networking, um cara que conhece todo mundo, que tem dinheiro, que tem grana, consegue trazer, um captador nato, o cara consegue trazer gente para o escritório e tem ali um back-office para suprir essa necessidade técnica que esse rapaz especificamente
obviamente, que eu estou citando aqui no exemplo, não teria. E aí muita gente fala, pô, não é muito meritocrático, eu sou bom pra caramba e eu não consigo ganhar dinheiro, então o outro cara não é muito bom e ganha. E aí que tá, né? O critério de avaliação que você está usando é diferente, porque a profissão de assessoria de investimentos, ela demanda que você tenha, sim, um relacionamento, que você tenha aptidões, habilidades comerciais, que eu friso, podem ser desenvolvidas, mas você precisa ter essas habilidades, essa entrada de relacionamento. Não significa também que se você não tiver um relacionamento, você não pode desenvolver. Você pode. Aqui nesse canal você já viu alguns vídeos falando sobre como você pode desenvolver relacionamentos intencionais. Mas o fato é que uma pessoa que tem relacionamento com pessoas que têm dinheiro consegue trazer dinheiro para dentro de casa e vai ganhar mais. Então isso é meritocrático. Muitas vezes você tem uma carteira de investimento cheia de dinheiro, consegue captar 2, 3, 5 milhões por mês, mas o teu perfil de cliente não é um perfil que gera receita para o escritório, porque são clientes que às vezes precisam de muito mais liquidez, que são clientes que às vezes priorizam investimento de altíssima segurança, que não trazem tanto retorno, não geram tanta receita, o famoso ROA para o escritório, em consequência para o assessor. E muitas vezes você fala, pô, isso aqui não é meritocrático, eu capto muito, mas não ganho dinheiro. Mas é meritocrático, porque a meritocracia ela é um conjunto de fatores que vai levar você a ter um certo resultado. Outro caso que às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho uma carteira grande, 100 milhões de reais, e a minha carteira aqui, ela não está gerando muito ROA, porque eu não estou conseguindo captar, não estou conseguindo trazer cliente novo, e ela está parada, é estática a minha carteira. E aí? E eu sou meritocrático, eu tenho uma carteira grande, eu captei muita gente, eu não estou ganhando dinheiro. Pois é, essa é a realidade do nosso modelo de assessoria de investimentos. A gente precisa captar recurso para colocar dinheiro dentro de casa e gerar receita. Se você deixa a tua carteira parada ali, estática, sem fazer nada, provavelmente tua receita, teu ROA vai cair. E isso está dentro das regras do jogo. A nossa profissão é essa. A gente pode entrar aqui, deve entrar em discussões sobre formatos de remuneração, ou como é que eu gero o resultado que seja bom para o meu cliente, que é o primeiro fundamental. Você precisa ter um compromisso primeiro com o seu cliente. Nunca infrinja essa regra de você querer fazer o que é bom só para você em termos de remuneração e esquecer que o comandante disso tudo aqui é o cliente, a voz final, a voz maior é o cliente, mas você tem que aprender a jogar com as regras do jogo para trazer algo que seja bom para o seu cliente e que também te traga uma remuneração satisfatória. E a gente pode discutir modelos. Hoje você tem modelos de remuneração fixa que tem vários pontos positivos, mas também tem vários pontos negativos. Você tem hoje um modelo de comissionamento tradicional que também tem pontos positivos, principalmente por ser muito mais barato, mas também tem pontos negativos, que é gerar uma carteira que ela, uma carteira estática, não gera muita renda, receita ali mais para o escritório. Muitas vezes o assessor deixa de olhar essa carteira porque, poxa, não ganha mais dinheiro com ela, vai preocupar em captar mais recursos de outras pessoas. Isso é um erro, né, na minha visão, do modelo de comissionamento. Por outro lado, se você recebe uma determinada taxa de administração ali anual ou mensal, que for acordado com o teu cliente sobre a carteira dele, você tem um acompanhamento mais próximo, mais ajustado, e é algo que, na minha visão, novamente, o cliente deve ser soberano e entender que existem modelos. De repente, um modelo de gestão discricionária, onde o cara recebe um percentual de taxa de administração e o outro de taxa de performance. Enfim, eu estou aqui só ventilando algumas hipóteses e novamente dizendo que a meritocracia, principalmente quando você fala em meritocracia, a gente está falando aqui em resultado, em geração de receita. Você pode medir o resultado por algumas maneiras. Você pode medir um resultado por captação, então é net new money, é o dinheiro que o assessor traz para dentro de casa. Você também pode medir o resultado por ROA, por receita que o assessor consegue deixar dentro do escritório. Tem assessor que não capta tanto recurso, mas que com a própria base consegue gerar muito dinheiro. Então ele vai ter uma outra métrica de meritocracia. O que eu acho importante, se você está entrando no escritório, se faz parte do escritório, é você entender como você será medido, quais serão os critérios que vão medir o seu desempenho. E aí sim é meritocrático, porque se a regra do jogo faz, pô, traz dinheiro para dentro, é você colocar 5 milhões de reais por mês e você bateu essas metas, então as regras estavam claras, você atingiu. Não, a regra aqui é ROA, tem que ter ROA de 1%, 1,5%, beleza. Se você atingiu, se não atingiu, ficou abaixo das expectativas. Significa que quando você for analisado no contexto geral em termos de meritocracia, você vai ter critérios objetivos e não subjetivos, porque quando você deixa em aberto
aberto, ela falando aqui que a meritocracia é uma lenda, que os queridinhos brilham e os outros são ofuscados. Isso é subjetivo, é relativo demais, então a gente não consegue ter uma visão clara. Mas a meritocracia, na minha visão, ela existe sim na nossa profissão. Óbvio que você precisa entender quais são os critérios. Voltando aqui para o texto dela, um outro ponto que eu achei extremamente interessante foi quando ela falou aqui: te adianto, vírgula, foram 6 baixas em menos de 6 meses. 90% não foi pela dificuldade do mercado, e sim por fuga de um ambiente tóxico de trabalho e uma péssima gestão. Vamos lá, ambiente tóxico de trabalho, péssima gestão, vou excluir do meu comentário, mas com relação à rotatividade alta nos escritórios de assessoria de investimento, eu acho que vale um comentário. Quando a gente analisa a profissão de um assessor de investimentos, eu acredito que seja uma profissão que tem barreiras de entrada muito simples, muito fáceis de serem superadas. Você precisa fazer uma prova que tem ali um conhecimento bem superficial, inicial de mercado. Você passou naquela prova e aí você vai trabalhar no escritório de assessoria que está em pleno crescimento. O nosso mercado está em pleno crescimento. Existe uma oportunidade gigantesca, um tamanho de mercado gigantesco para isso dobrar, triplicar de tamanho. Então está crescendo muito, de fato. Então muitos escritórios estão contratando assessores dos mais diversos perfis, gente com muita experiência de mercado, gente sem nenhuma experiência de mercado, gente com aptidão, conhecimento técnico, gente sem conhecer absolutamente nada, e estão formando, treinando essas pessoas. E com isso, obviamente, muitas pessoas não se adequam ao modelo e acabam saindo. Então a rotatividade é algo que tem acontecido dentro dos escritórios de assessoria de investimento, sim. O que é que eu sugiro? Que você foque no escritório que esteja em ascensão, em crescimento, quando você já tem um determinado know-how, um determinado conhecimento de mercado, onde você pode andar com suas próprias pernas. Você já conhece os clientes, já sabe fazer reunião com o cliente, já sabe como fazer um asset allocation de uma carteira. E aí você busca esses escritórios menores que estão em crescimento. Porque você está brigando ali por equity, você quer ficar rico com todo mundo, você quer ganhar grana e crescer. Agora, quando você é um assessor mais imaturo, e não entenda imaturidade aqui com pouca idade, não, você tem assessores que são júniores, mas têm 50 anos de idade, porque trabalhar em outra área. Se você é um cara mais júnior, está entrando nesse mercado agora, eu sugiro que você entre no escritório que tenha uma formação mais forte, um onboarding mais forte, onde você vai conhecer todas as áreas da empresa, as áreas da corretora, do banco que você trabalha, onde invista mais fortemente em treinamento, você tenha mais parceiros ali, desde colegas de trabalho, a um capitão de um time, um head, um diretor, alguém que possa te mentorar, acompanhar junto às reuniões, e até às vezes você até tem uma carteira para que você comece a trabalhar efetivamente. Escritórios que são pequenos ou estão em crescimento, dificilmente você vai encontrar uma estrutura onde vai ter um mentor que deixe a carteira dele de lado e seja realmente um cara que vai cuidar do teu crescimento especificamente. Então essa rotatividade, ela é normal na minha visão, porque existem poucas barreiras de você entrar dentro de um escritório de assessoria. E eu vim da indústria de fundo de investimento, eu me lembro todas as etapas que eu precisei de avançar, desde conhecimento técnico, certificação, entrevistas em outro idioma, etc, para entrar no fundo de investimento. Eu lembro do dia a dia, enfim, os requisitos foram muito maiores do que hoje você tem para você se tornar um assessor de investimento, e não é um demérito da profissão, tá? É porque de fato você tem uma demanda muito grande de investidores, você tem uma oferta relativamente pequena de profissionais. Hoje a gente deve ter em torno de 23 mil assessores de investimento, e o Brasil tem 209 milhões de habitantes. Então eu sei que a população que investe ainda é uma população muito pequena, um percentual pequeno da população, e isso tende a crescer assustadoramente. Então tem muita oportunidade de mercado, muita gente está entrando, essas barreiras elas são menores, e com certeza nem todo mundo vai se adequar a esse formato de trabalho. Por fim, eu queria tecer alguns pontos aqui como vantagens e desvantagens, se você quiser entender dessa forma, mas alguns comentários finais sobre a carta. Em primeiro lugar, eu acho que a nossa profissão, ela oferece uma oportunidade ímpar quando você tem a oportunidade de empreender num determinado mercado sem efetivamente colocar ali o seu dinheiro em jogo. Você está dando o seu tempo, né, sua energia, e o tempo é dinheiro e é muito valioso, mas você não está efetivamente colocando dinheiro na operação. Imagine que você quisesse vender colchão e que você fosse empreender no ramo de colchão. Você tem que procurar um fornecedor de colchão, fechar algumas parcerias, você precisa procurar um local físico, alugar esse local, pagar ali aluguel fixo de
de 12, 24, 36 meses. Você precisa reformar aquela loja, colocar dinheiro, comprar estoque, negociar condições de pagamento, imobilizar uma parte do seu capital nesse estoque, trazer os players de máquina de cartão de crédito, vendedores, contratar pessoal e etc. Tem muita coisa para você empreender. Agora, como assessor de investimento, você tem essa possibilidade de ser um autônomo, de atender os seus próprios clientes, com autonomia operacional, que é diferente. Autonomia operacional é você poder colocar naquela carteira de investimento junto com o teu cliente a tua visão de mercado, esclarecendo ali todos os pontos e ativos financeiros que estão disponíveis, não sendo obrigado a fornecer determinado tipo de produto que estão em campanhas, por exemplo. Então essa autonomia operacional é algo que é extremamente valioso, mas o fato é que você pode empreender colocando ali a tua expertise, a tua energia num negócio que já está formado, ter uma estrutura de trabalho para atender seus clientes e ficar com um percentual da receita disso. Existem vários escritórios que trabalham aí de 40% a 90% de repasse do assessor. Então, a cada 100 que o assessor repassa, 50%, 60%, 70%, 80%, não sei qual é a tua regra de contrato, mas existem escritórios para todos os tipos de repasse e você ter ali um percentual daquela tua receita, se você gerar 100, receber 50, receber 60, receber R$70, sem você ter precisado investir numa estrutura física, sem precisar ter comprado cadeiras, computadores e etc. Então, tudo isso aqui é investimento. A gente colocou efetivamente dinheiro na operação, tem um patrimônio imobilizado no escritório. Então, esse patrimônio está sendo cedido, disponibilizado para um assessor vir aqui empreender na sua carteira. Mas tem que ser em conjunto, na verdade. Não adianta você querer vender a sua ideia para o escritório e dizer, olha, eu quero 20 mil de salário e eu consigo trazer tanto e gerar receita, eu conheço todo mundo, eu tenho um relacionamento, beleza. Então vamos combinar o seguinte, eu te pago 10 e os outros 10 você se financia. Você não acredita em você, no seu trabalho, na sua capacidade de trazer receita? Será que você tem coragem de se financiar? Porque na verdade é isso que acontece, né? Não adianta você querer entrar numa operação, achar que você vai conseguir captar milhões e milhões de reais se você não acreditar nisso, né? Quando a gente bota o nosso na reta, a gente realmente sente o que é empreender. Empreender é colocar nossa cara a tapa, nosso risco e entrar no risco do negócio dar certo ou do negócio dar errado. Eu sei que parece muito duro isso, mas existem pessoas que vão adorar esse perfil de empreender, de empreendedor. Existem pessoas que vão se afastar disso. Quando você olha para um cara que tem mais um perfil de ser um funcionário público, de ser um bancário, que tem ali regras mais formais de trabalho, um CLT, tá ali com seu 13º, seu quarto, suas férias, tá tudo bem, isso é uma escolha profissional. Mas pessoas que querem empreender e querem de fato dar resultado a partir ali do seu trabalho como autônomo, a gente também tem que respeitar, porque existem várias pessoas que preferem esse formato de trabalho e esse meio de vida, que isso vai movimentar e vai dar energia para ela matar de fato um leão por dia. Um outro ponto que eu queria comentar é a questão da liberdade de tempo e liberdade geográfica. Eu acredito sim que a profissão de assessor de investimento pode te proporcionar isso. Liberdade de tempo porque você tem flexibilidade de agendar reuniões em horários diferentes, seja sábado, seja domingo, seja à noite, seja de manhã, mas fora de um horário comercial de trabalho. Eu mesmo prefiro fazer minhas reuniões em horários que a bolsa está fechada, porque eu gosto de operar, de acompanhar o mercado, de ver o que é que está acontecendo, e você ter essa flexibilidade de conseguir fazer reuniões em outros horários, para mim é algo importante. E muitas vezes, quando eu preciso fazer alguma coisa, quero fazer uma mini viagem, tirar umas mini férias durante 2, 3 dias ali, durante 5 dias da semana, eu consigo trabalhar de outro lugar, que é a liberdade operacional. Não estou recomendando que você trabalhe nas férias, mas na nossa profissão de relacionamento com o cliente, você vai ser cobrado sem dúvida nenhuma quando você estiver no período de férias. Você pode deixar um operacional para passar ordem para o teu cliente, você pode combinar com os demais parceiros do escritório que ele vai fazer essa função com você. Mas pense que do outro lado tem um cliente que pode estar precisando resgatar um dinheiro extremamente importante para ele e ele precisa que você esteja disponível ali para fazer um resgate. Você está no fuso horário de 3, 4 horas depois. Então saiba que você vai ser incomodado, entre aspas, nas férias. Foi a profissão que você escolheu. Essa é a realidade da nossa profissão. Do mesmo jeito que eu acho isso bom, porque eu também tenho possibilidade de tirar férias em horários normais, em épocas normais. Eu vi uma passagem interessante para os Estados Unidos, o preço estava bom. Eu consigo programar minha agenda para ir naquela época, independente de qualquer outra coisa. Eu não preciso fazer grandes programações e
reajustes de horário, para ter períodos de férias específicos. Eu tenho essa flexibilidade de tempo e geograficamente, se eu estiver lá nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, eu consigo abrir meu computador, me conectar à internet e fazer as operações que eu preciso. Eu acho que isso é uma vantagem, mas eu vejo dessa forma. Talvez você não veja e não tem problema nisso. São só visões diferentes. Com relação à autonomia, eu comentei aqui também com vocês, autonomia, eu me refiro muito mais à autonomia de pensamento. Eu pensar no que é bom para o meu cliente, eu discutir com ele as estratégias da carteira, discutir quais são os produtos que são mais recomendados para o perfil, para os objetivos de vida, e muito menos ali simplesmente repassando o produto que a corretora ou que o determinado banco me obrigar a vender para bater meta. Ou ficar fazendo vendinha cruzada, onde eu faço um financiamento e aqui também eu faço um seguro, porque o cara é obrigado. Se ele quiser fazer o seguro comigo e o financiamento, show de bola, mas que seja bom para ele, não porque ele é obrigado a fazer isso, porque eu tenho que bater meta por isso, né? Então é esse tipo de autonomia, eu acho que é extremamente vantajoso. A nossa desvantagem é a nossa profissão. A desvantagem é que a gente está empreendendo. A mesma vantagem, pode ser vista como uma desvantagem. A gente tem que gerar receita, a gente vai passar por ciclos de mercado ruins, igual a gente está vivendo agora. Afinal de contas, a gente está com a taxa de juros muito alta. Qual é o efeito da taxa de juros? Qual é a razão das taxas de juros estarem tão altas? Esfriar a economia. Você não está estimulando o empreendedor a gerar emprego, a empreender, a colocar o negócio para girar. Prefere deixar o dinheiro ali no mercado financeiro. Você tira, em geral, o estímulo para que se ganhe dinheiro trabalhando de verdade e passa a transferir esse dinheiro para o mercado financeiro, o que faz a inflação, né? Você desfavorece o consumo, você reduz a inflação. A nossa briga hoje é de equilibrar algum nível de crescimento com um nível controlado de inflação, mas essa é a função dos juros altos e o nosso negócio vai passar por uma fase, um período mais difícil, porque o resultado não vai ser tão diferente. Você está ganhando 13%, 14% ao ano com dinheiro na liquidez, e enquanto as bolsas estão com a volatilidade ainda acima das médias históricas, o investidor prefere não tomar risco. Isso gera menos receita, você tem, enfim, uma prioridade mais pela liquidez, que paga menos em geral para o assessor de investimentos, e é a realidade. O momento de mercado é assim. Uma outra desvantagem que eu vejo e pouquíssimas pessoas falam, quando você vai fazer uma transição de carreira, seja de um banco ou de uma outra empresa, ou que você quer empreender como assessor de investimento ou transicionar de carreira, você precisa ter uma reserva de emergência. Você precisa ter uma reserva gorda para pelo menos uns 2 anos. O que eu sempre falo com a turma aqui, tem uma reserva de pelo menos 2 anos, porque é um período onde você vai entender como é que é a sua profissão. Talvez no primeiro ano você capte 50 milhões de reais, você tem um relacionamento muito bom e provavelmente você vai ganhar 5 vezes mais do que você ganhava lá no banco. Agora, quando você não está nessa realidade, você está naquela realidade de crescer carteira, captar 300, 400, 500 mil, 1 milhão de reais por mês, você tem um tempo de maturação, então é importante que se tenha uma determinada gordura. Um outro fator que eu deixaria aqui como desvantagem, como cuidado com os contratos que se assina junto aos escritórios e às corretoras, contratos que te pagam bônus ou um adiantamento de salário, porque não é uma desvantagem necessariamente, isso pode ser inclusive a razão pela qual te fez ir para um escritório, mas cuidado com as amarras contratuais, para que você não fique, entre aspas, preso num escritório ou numa determinada corretora por anos e anos, por 10 anos, 15 anos, só porque você aceitou uma determinada condição comercial que naquela época fazia sentido para ti e pode ser que não faça mais. Então cuidado com esses pontos, é importante que você esteja atento a todas essas nuances. Se você quiser, deixe aqui teu comentário, vai ser um prazer poder responder, entender como é que vocês pensam. Isso aqui não é verdade absoluta, mas é a opinião de alguém que também está no mercado já há algum tempo e que tem alguns assessores já sob gestão, já mentorados. E muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Já deixa teu like no vídeo, se você gostou, obviamente. Ativa o sininho para que não perca nenhum vídeo novo. E reforço, deixa teu comentário que vai ser um prazer responder as tuas dúvidas. Até a próxima.